Aleluia. Convido você a fechar os seus olhos e apresentar a sua vida diante do altar do Senhor e pedir para o Senhor que venha falar contigo através da palavra dele, que essa palavra que é eficaz, é essa palavra que tem um poder de transformação e de libertação. E nessa noite, abre o teu coração na presença do Senhor e fala com o Espírito Santo de Deus o que você necessita, o que você precisa, para suprir todo esse vazio, para tirar toda essa angústia e mudar o quadro da sua história. Porque o nosso Deus, Ele tem poder de ressuscitar mortos. O nosso Deus tem poder de abrir o mar para o seu povo passar. O nosso Deus tem o poder de acalmar toda tempestade que tem vindo contra o teu barco. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós já louvamos, nós já engrandecemos, nós já exaltamos o teu santo nome. E nesta noite, Papai querido, começa a sondar cada coração, começa a sondar cada pensamento nessa noite, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um, ó Pai. E nesta noite o Senhor venha falar com cada um de nós através da tua palavra, essa palavra que traz vida e vida com abundância. Papai querido, eis-nos aqui, apresento diante da tua presença o teu servo que irá ministrar a tua palavra. Misericórdia. Que venha ministrar a tua palavra, que ele venha falar, ó Pai, direto do seu coração para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Está difícil, né, vocês dois? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Pega esse negocinho para mim ali, João, fazer um favor. Isso. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos nesse domingo para aprender um pouco mais com a palavra da palavra de Deus. Abram vossas Bíblias em Romanos, capítulo 8, do 1 ao 17. Romanos. Lá no finalzinho, João. Lucas, João, Atos, Romanos. Oito. Amém? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na carne, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio de seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangir
constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se viverdes pelo Espírito, mortificados, feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito da adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Podeis assentar, irmãos. Quando nós andamos na carne, somos inimizades, porque estamos com pecado. A partir do momento que você crer em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós passamos a ser povo de Deus e passamos a ser trabalhado por essa palavra. Isso não pode acontecer sozinho. Precisamos ser guiados pela palavra, pelo caminho do Senhor. Jesus Cristo se deixou de ser um Deus, se tornando carne, se humilhou, foi morto e morte de cruz. Passou muitas dificuldades para que esse evangelho continuasse até chegar aqui onde nós estamos. Grandes homens aprenderam com ele. Nós estamos aprendendo todos os dias. Deus lá no deserto, quando tira o povo da escravidão, dá para esse povo as leis que nós conhecemos. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás, não adulterarás. Mas no meio de toda aquela lei que Deus deu para aquele povo, eles não conseguiam cumprir, mesmo sabendo que o salário do pecado era a morte, porque se uma pessoa fosse pega roubando, era apedrejado até a morte. Até mesmo se uma pessoa não cumprisse honrar pai e mãe, era apedrejado. E mesmo vindo o castigo, o homem não conseguia cumprir, porque é carne. Nós precisamos nos tornar espirituais. Uma pessoa vai presa por roubo, por tráfico, por morte, qualquer coisa, ela pode ficar o resto da vida presa. Quando ela sair, ela vai cometer as mesmas atrocidades, porque não houve arrependimento. E para haver arrependimento, é preciso haver Deus nas nossas vidas, é preciso haver o Espírito Santo nos direcionando. Quando Jesus Cristo começa o seu ministério, ele sobe em cima do barco de Pedro, que tinha ido pescar. Ele prega o evangelho, naquele momento Pedro ouve, se envolve com a palavra, prestando atenção. Faz um milagre Jesus, quando fala para ele voltar e lançar as redes, e depois daquele acontecimento, Pedro fala o que para Jesus? Afaste, Senhor, de mim, porque eu sou pecador. Uma das coisas mais difíceis para o homem é ele reconhecer que é pecador. João Batista, quando batizava no Jordão, e os fariseus, depois de anos ele batizando, começou muita gente a ir, chamou a atenção dos que estavam lá em cima. Eles foram saber o que está acontecendo, e João Batista disse para ele: raça de víboras, que eles tinham que fazer a obra digna de fruto, dar frutos dignos de arrependimento. É por isso que nós somos batizados. O batismo nada mais é do que você reconhecer que você é pecador. Nós somos batizados reconhecendo que nós somos pecadores, nós precisamos de ajuda. Precisamos da palavra. Quando você reconhece que precisa da palavra de Deus e que você coloque os olhos para aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez e fala: eu vou caminhar com o Senhor, Ele passa a fazer parte de nós e começa a caminhar com a gente juntos.
Quando Jesus vai ensinando todos esses discípulos a andarem em toda aquela dificuldade, vendo os milagres acontecer, mas Jesus sempre pregando a palavra sobre pecado, transformação. Aquele coxo que é levado ao Senhor Jesus, quando ele cura, o que ele fala? Os seus pecados são curados. E ele pensa, não vim aqui para ser curado de pecado, eu sou coxo. Eu vim aqui para ser curado das minhas pernas. Mas Jesus já sabia, Ele sabe todas as coisas. Deus conhece tudo, todo o nosso coração. Ele sabe que nós estamos aqui reunidos para aprender cada vez mais com a palavra. Nós estamos nos esforçando. A gente passa a semana inteira trabalhando na maior dificuldade, na maior correria, e colocando sempre Deus em primeiro lugar, porque quando chega no final de semana, nós estamos aqui pregando o Evangelho, nossa família, todo mundo aqui. Isso agrada a Deus, porque vencemos a dificuldade do dia a dia e continuamos levantando a mão e dizendo glória a Deus, obrigado Senhor. Continue trabalhando nos nossos corações. Reconhecimento, saber que sozinho nós não conseguimos. Judas Iscariote achou que ele podia fazer a diferença sozinho. Suicidou. Nós precisamos da palavra de Deus. Porque Jesus, o nosso Deus, fez algo inimaginável. Ele fez aquilo que é impossível para os homens, dar oportunidade para nós podermos ser diferente e andar para a vida eterna. Quando os discípulos andaram com o Senhor Jesus, aprendendo com certeza, às vezes duvidando de alguma coisa, às vezes achando que sabia até mais do que Jesus, Pedro era dono disso. Esse povo aqui vai negar o Senhor, mas eu nunca. E às vezes nós também pensamos da mesma forma, porque também somos imperfeitos. Às vezes nós temos um pouquinho de cada um desses discípulos dentro de nós. Temos um pouquinho de Pedro, um pouquinho de João, um pouquinho de André, um pouquinho de Tiago, de todos eles não são perfeitos. Por isso que eles estavam andando com o mestre, por isso que chamavam Jesus de mestre, por causa da palavra, por causa dos milagres, por causa de tudo que estava acontecendo na vida do Senhor Jesus, e na vida deles também. Não conseguiam entender realmente tudo que estava acontecendo, porque leva um tempo na nossa vida. Deus nunca revela tudo, Ele não revela todo o seu caminhar, mas Ele vai revelando partes e partes. Porque quando Jesus é crucificado, eles fogem, não imaginavam, ficavam com medo, não conseguiam lembrar daquilo que Jesus tinha falado. Depois de 3 dias eu vou voltar. Foi a partir do momento que Jesus voltou e eles não conseguiam enxergar Jesus. Porque agora para enxergar Jesus é preciso de ter fé. Não era mais Jesus de carne, era Jesus no corpo glorioso. Essa mesma fé acontece nas nossas vidas. Precisamos acreditar de verdade, precisamos continuar caminhando com o Senhor. Em Êxodo 19, 1, vamos navegar na palavra, Êxodo 19. No 3º mês da saída dos filhos de Israel, da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Retifim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fez aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes as minhas alianças, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vos me serei reinos de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falará aos filhos de Israel. Quem é Israel sem Deus? Um povo cativo. Quem somos nós sem Deus?
um povo cativo do mundo, das concupiscências e tudo mais. E quem é Israel com Deus? Um povo forte, um povo determinado, um povo que vê milagres, um povo que anda no deserto, um povo que come o maná que cai do céu. Esse é o verdadeiro sentido da gente andar com Deus. Assim como o nosso mundo continua girando, a nossa vida continua avançando, porque estamos caminhando com Deus. Somos fortes, somos determinados, e Deus fala no nosso coração: não desista, continua firme na minha palavra, e vocês vão ver coisas tão grandiosas, como Pedro viu. Porque Jesus Cristo fala para os seus discípulos que se vocês fizerem a vontade do Pai, vocês farão coisas tão grandiosas como a que Jesus fez, ou maiores, porque Ele estará ao lado do Pai. Então depende só de nós, depende só da nossa força de vontade, acreditar de verdade que Deus faz a diferença e que Jesus Cristo não morreu em vão. Ele crucificou a carne para que nós também crucifiquemos a nossa carne, porque foi isso que Jesus disse para Nicodemos quando ele foi às escuras, mas foi ouvir que ele tinha. Foi com medo, mas foi para ouvir aquilo que Jesus tinha para ele. Porque ele conseguiu enxergar os milagres do Senhor, ele conseguiu enxergar Deus através de Jesus, enquanto que o povo estava com a inveja tão grande, que estava preocupado com outras coisas, que não conseguia ver, e Jesus tinha vindo para todos eles. E Jesus dá a resposta quando a gente pergunta: tem que morrer, a sua carne tem que morrer, você tem que se tornar espiritual, porque Jesus fez isso. Chegou num determinado ponto da vida de Jesus que ele fala: Senhor, por que me desamparaste? Porque ele estava com todos os nossos pecados naquele momento. Ele sabia que foi para a cruz apenas para carregar os nossos pecados. Ele não tinha, morreu por nós, sofreu por nós, chorou por nós. E nós não podemos fazer a vontade de Deus diante de tão grandiosidade. É aquilo que Ele tem para cada um de nós. Quem é esse povo judeu que está no deserto? É povo de Deus. É por isso que esse povo caminha durante 40 anos no deserto, e quando chega em Jericó, todo mundo está com medo. Naquela época não tinha internet, naquela época não tinha o que tem hoje de tecnologia, mas durante 40 anos todas as nações sabiam que aquele povo tinha um Deus poderoso. É o mesmo Deus que está aqui no meio de nós. Podemos vencer batalhas com Deus a todo momento, porque Deus nunca perdeu uma batalha sequer. O problema para nós é que nós às vezes queremos agir da nossa maneira, do nosso tempo, e aí é você estar na carne, porque quando você está no Espírito, você vai agir na maneira e no tempo de Deus, e a sua vitória é garantida. Mesmo as pessoas olhando, passando e olhando, dizendo perderam, não perdemos nunca, porque Deus não perde, e nós somos servos fiéis do Senhor, e continuaremos avançando assim como esse povo avançou, guiados pelo Espírito Santo. Não era só tirar da escravidão, Deus precisava mostrar para eles o caminho verdadeiro, o sentido da vida, leis, mesmo Deus sabendo que eles não iam conseguir cumprir essas leis, mas Deus estava com eles, mostrando. Quando esse povo termina de andar 40 anos no deserto, já é um outro povo mais forte. Aqueles que não quiseram, ficarão enterrados no deserto, mas os mais jovens, e Josué, Calebe, Arão, chegaram. Moisés foi até onde o ministério era para ser cumprido, não entrou na terra prometida, mas Deus permitiu que ele olhasse de longe e visse. E o Senhor fala que ele morreu com todo vigor porque andou com Deus. Os olhos estavam enxergando tudo, o seu vigor estava firme porque ele andou no deserto. E às vezes nós passamos por um pequeno deserto e a gente já começa a reclamar. Mas Deus conhece o nosso coração, Ele sabe daquilo que a gente precisa. O Senhor Jesus sabia, quando viu Pedro falando, nunca vou negar, Ele falou, você vai, eu conheço você.
Às vezes nós achamos que conhecemos nós mesmos, mas Deus conhece muito mais. Ele sabe onde é o ponto fraco, aonde está a falha. Ele sabe o que nós precisamos ser alimentados. Quando ele disse para aquele coxo: teus pecados estão perdoados, foi só para mostrar para aquele povo que eles não conseguiam ver pecados. Mas quando ele disse, porque é mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda. E o milagre aconteceu na vida dele, mostrando para os fariseus que estavam questionando que Jesus é Deus, é o nosso Deus, é o nosso Rei, é o nosso libertador, e Ele está voltando, Ele está chegando para andar conosco. E esse sacrifício que Ele fez foi em vão? Claro que não. Por isso nós continuamos alimentando da palavra. Em João 8, a palavra de Deus fala assim, João 8, quando nós andamos na carne, nós não conseguimos discernir aquilo que é espiritual, e a sabedoria vem espiritual. Salomão se torna um homem muito sábio até os dias de hoje, porque andou com Deus. Depois não quis mais, e Deus, maravilhoso, glorioso, permitiu ele continuar com a sabedoria, para ele descobrir que no final de toda aquela caminhada que ele teve sem Deus, foi só vaidade. Deus permitiu a Salomão andar com a sabedoria depois de deixar de andar com Deus, para ele ver que ele precisava. A sabedoria dele foi tão grande que no final ele diz: tudo que eu fiz sem Deus foi só vaidade. Nós precisamos de Deus, colocar sempre Ele em primeiro lugar nas nossas vidas, porque quando nós colocamos, a nossa vida passa a ter sentido, e não apenas o sentido hoje, mas amanhã, depois e eternamente, porque nós estamos nesse caminho para chegar até a eternidade, e para chegar lá nós precisamos de ajuda de Jesus, do Espírito Santo de Deus, que anda conosco. Quer ver? Jesus entrando foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher, surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, testando para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Os fariseus queriam colocar Jesus numa cilada. Mas como você vai pôr um Deus numa cilada? A sabedoria numa cilada, que tem todo o conhecimento, que tem todo o poder, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse é nosso Deus. E quando eles apresentam aquela mulher, que conhecia das leis, que estava fazendo coisa errada, que sabia que poderia ser apedrejada, porque ela sabia. Porque uma pessoa, quando ela rouba, ela sabe que vai presa. Quando uma pessoa está vendendo droga, ele sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai ser preso. É a lógica, é matemática, 2 mais 2 sempre é 4, não tem como mudar isso. Ela sabia que ia ser presa, apedrejada, ia ser morta. Mas olha o que acontece quando colocam ela diante do libertador, daquele que pegou os pecados dela para ele, daqueles que pegou o pecado de cada um de nós para ele. É por isso que ele tinha autoridade sobre pecados, porque naquele momento que eles levaram aquela pecadora, Jesus olhou no pecado dela e falou: me dá esse pecado aqui, esse pecado eu vou levar na cruz, você vai ter uma nova oportunidade de vida. Já estava tudo pronto para apedrejar, já tinham levado as pedras, já tinham acusado, agora era só esperar Jesus dar o veredito e tacar pedra nela, porque assim é o mundo. E aquele povo não estava em espírito, estava em carne.
Conheciam as leis, mas não andavam nas leis. Por que eles não andavam? Porque Jesus Cristo olhou dentro dos olhos deles e falou assim: aquele dentre vós que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Quando Jesus deu a palavra dele, fez eles olhar dentro do coração e ver o que eles já tinham vivido, e falou: nós somos realmente tão pecadores quanto essa mulher que nós trouxemos aqui. Sabe o que aconteceu? As pedras que estavam prontas começaram a cair da mão do mais velho para os mais novos, dos mais maduros para os mais novos, dos mais experientes para os mais novos. E aí eles foram embora de cabeça baixa, porque Jesus tinha dado a palavra, mostrando para eles: eu tenho poder de perdoar pecado. Se vocês quiserem entregar o pecado a mim, eu vou levar para a cruz. Mas se vocês não quiserem entregar, vocês podem continuar com ele e morrer e ir para o inferno. E aquela mulher que tinha levado os seus pecados para o Senhor Jesus, através deles, o Senhor Jesus pergunta: cadê os teus acusadores? Não te condenaram? Não, nem eu te condeno. Está vendo tanto que é maravilhoso quando a gente anda com Deus? É por isso que nós precisamos sempre de ajuda do Espírito Santo de Deus, porque ele foi colocado lá em Atos dos Apóstolos para cada um deles e para nós. Esses discípulos todos receberam o Espírito Santo do Senhor, porque eles estavam aqui observando tudo que estava acontecendo e dizendo: ele tem poder da palavra, ele tem como perdoar pecados mesmo, porque olha o que aconteceu. E assim é no meio de nós, é só a gente acreditar. Em 1 Samuel capítulo 3, a palavra de Deus fala assim, 1 Samuel capítulo 3. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. E ele se foi e deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou e foi a Eli. E a palavra de Deus fala que Samuel foi 3 vezes. E aí Eli percebe que Deus estava falando com ele. Agora, esse menino era promessa de Deus através da vida da sua mãe, porque ela não podia ter filhos. Mas um dia ela pede, e vários anos pedindo para Deus fazer o milagre. E Deus não fazia. Mas ela não desistia, porque ela fazia parte da história desse povo que tinha sido liberto do cativeiro. Ela fazia parte da promessa desse povo que tinha colocado sangue nos umbrais da porta. Um povo que andou no deserto, um povo que comeu maná do céu. Ela conhecia a sua própria história e conhecia esse Deus e sabia que esse Deus tem poder, e continuou vários anos da sua vida querendo um milagre acontecer na sua vida. Ana não desistiu. Quase 15 anos da vida dela pedindo. E aí, num determinado momento da vida, ela muda a sua oração e fala para Deus: se o Senhor me der um filho, eu vou dá-lo ao Senhor. E quando ela mudou a oração, milagre acontece na vida dela e nasce Samuel. E aqui nesse momento, ele está sendo cuidado por Eli, que era o sacerdote, que não conseguiu mais andar nos caminhos do Senhor. Começou a querer andar sozinho. E andar sozinho é quando nós começamos a andar na carne, fazer a nossa vontade, não mais a vontade de Deus.
A palavra de Deus, ela está sempre aqui para nos direcionar. O Senhor Jesus direcionou todos aqueles discípulos. Até a crucificação, quando ele foi preso no Getsemane, ele disse para aqueles acusadores, aqueles que tinham ido para prendê-lo: deixai os meus cordeiros irem, leva apenas a mim. Se entregou por mim e por você. E será que nós não podemos fazer mais para o Senhor? Será que aquilo que nós estamos fazendo é o suficiente? Ou será que nós precisamos orar mais, buscar mais a palavra de Deus, jejuar mais? Porque se você ler no Novo Testamento, você vai ver Jesus jejuando o tempo todo. Quando andou sobre o mar, ele estava orando, jejuando. Antes de ser entregue, uma tristeza tão grande que ele disse para Deus: afasta de mim, Senhor, esse cálice, mas que não seja a tua vontade, mas não seja a minha vontade, mas a tua. Será que nós não estamos colocando muito a nossa vontade, deixando a vontade de Deus em segundo plano? Será que nós não estamos deixando o Espírito Santo não falar dentro do nosso coração, ou não estamos ouvindo ele dizer para nós? Estamos ouvindo apenas aquilo que é nosso ego, aquilo que é nossa caminhada dia a dia. O Senhor sabe todas as coisas, e Ele está sempre nos moldando, assim como moldou todos esses grandes homens. Samuel se torna um grande homem de Deus. A palavra de Deus fala que os sinais de Deus eram poucos nesse momento, por causa de Eli. Porque Deus escolhe um entre vários das nações. Você pode observar, no meio de uma nação de milhares de pessoas que estava no cativeiro, Ele escolheu Moisés. No meio de um povo que era pecador e estava fazendo a vontade deles, Ele escolhe apenas um: Noé. E ele fez a vontade de Deus contra tudo e contra todos. Será que nós também estamos fazendo essa vontade do Senhor? Temos nos esforçado? Eu creio que sim. Talvez possamos esforçar mais, mas nós temos feito a vontade de Deus, glorificando o nome dEle aqui nesse lugar. Ele tem havido mostrado sinais para nós, assim como Ele tem feito aqui. Quando Samuel cresce, ele une as tribos, porque eles já estavam meio dispersos. Mas depois de um tempo, Samuel já velho, eles resolvem não querer mais Samuel como seu líder, como seu rei. É assim Deus como seu líder. E Deus fica chateado com isso, com certeza, porque Deus quer sempre o melhor para nós. Mas Ele deixou eles fazerem a vontade deles, para mostrar para eles que caminhar sem o Espírito de Deus, só acontece coisas ruins. Quando eles começam a caminhar sem Deus, as tribos são divididas, depois elas são exiladas, depois duas tribos vai para o cativeiro, fica 70 anos, depois sai, tem que reconstruir tudo aquilo que foi destruído, e você reconstruir aquilo que foi destruído é mais difícil ainda, porque eles não tinham aquele poder que eles tinham antes, quando estavam andando com Deus. Salomão, Davi. E depois Deus se cala durante 400 anos. Imagine nós acostumados a ouvir a voz do Senhor todos os dias da nossa vida, glorificando e sabendo que Ele nos direciona sempre. Ele sempre cuida de cada um de nós. Ele sempre nos deixa o nosso celeiro cheio, porque nós somos fiéis a Ele. E a palavra de Deus fala: o justo nunca mendigará o pão. Ele mostra isso ao vivo e a cores para cada um de nós aqui. Quer mais presença de Deus do que isso? Existem milagres que Ele tem feito também no meio de nós, se manifestando poderosamente, e continuará, e basta que nós continuemos
ouvindo a voz do Senhor. E aí Samuel faz uma trajetória linda, maravilhosa, porque ele andou até o fim da sua caminhada, glorificando o nome de Deus. Em Atos Apóstolos, nós já estamos terminando, Atos, capítulo 9, Atos 9, Atos 9. Nove, 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mais uma vez você vê o Espírito Santo de Deus guiando, porque esse é o sentido quando você anda sendo espiritual, não mais carne, mas espírito. Deus quer homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Mas às vezes Deus quer que a gente faça determinadas coisas que a gente questione, assim como Ananias. O Senhor estava falando com ele, mas ele falou: mas aquele cara é perigoso, hein? Aquele homem tem perseguido a gente. Não é errado, ele estava apenas orando e falando com Deus, mas ele questiona. E quando ele questiona, o Senhor dá respostas para ele. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quando lhe importa sofrer pelo meu nome. Paulo ia sofrer pelo nome do Senhor Jesus. Guardados pelo Espírito. Então a vida da gente, quando a gente caminha com Deus, na palavra do Senhor, sempre vai ter momentos de muita dificuldade. Mas depois vem o milagre. Vem as dificuldades, mas depois vem as bênçãos. Vem os desertos, mas depois vem a terra de Canaã. Vem uma construção árdua de uma arca, com pouco esforço, com pouca mão de obra, mas com Deus te ajudando a fazer tudo que tinha de fazer. E o mundo todo contra você. Mas depois tem um livramento. Porque quando nós andamos espirituais com o Senhor, há livramento. É isso que é o verdadeiro sentido da palavra. Não é quantidade. É olhar para a igreja e ver se o Espírito de Deus está no meio de nós. Porque se Ele está, nós temos tudo. Porque nós viemos aqui única e exclusivamente para adorar a Deus. E em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade é você adorar a Deus com o Espírito de Deus dentro de você. Saber verdadeiramente o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo a obra do Senhor, e Deus se agrada de nós estarmos aqui reunidos hoje. E todas as vezes que a gente vem, enfrenta dificuldades, enfrenta batalhas, mas estamos aqui. Ananias questiona sobre aquilo que o Senhor Jesus disse para ele, mas mesmo assim, ele vai até a casa de Tarso, levar a palavra, levar o milagre para ele. Então o verdadeiro sentido é você fazer, é você estar fazendo. Nós estamos fazendo a obra do Senhor, assim como Ananias, assim como Pedro, assim como esses grandes homens de Deus. Ou vocês acham que eles não passaram por dificuldades? Passaram, e passaram muito mais do que nós, porque naquela época quem pregava o evangelho era perseguido mesmo. Tinha que louvar a Deus escondido. Tinha que louvar a Deus sabendo que poderiam ser presos pelos romanos.
e ser queimado ou ser jogado para os leões. Isso fazia com que eles não pregassem, não, continuavam firmes na palavra de Deus. E que nós também continuemos, porque também fazemos parte desse povo que glorifica de verdade o nome de Deus. Além do encontro de Saulo na estrada de Damasco, ele só volta a enxergar porque esse grande homem, Ananias, foi até lá, direcionado pelo próprio Espírito Santo de Deus, que é o mesmo que habita dentro de nós, aqui nesse lugar, que faz com que a gente adore a Deus de espírito em verdade. Colocasse as mãos em Saulo e as escamas caíssem da sua visão, ele se tornasse espiritual, sabendo o verdadeiro valor que essa palavra tem. E ele soube de tal maneira que ele esperou o tempo para começar a levantar igrejas. 10 anos da sua vida aprendendo, crescendo, desenvolvendo, e até que chega no momento que o próprio Espírito de novo fala: levanta Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho. Nós estamos aqui porque o Espírito Santo de Deus nos colocou, nunca esqueçam disso. Nos colocou e nos continua nos direcionando, e continuará, porque a obra é dele. E nós só somos vaso, enchidos pelo Espírito. Para terminar, em Lucas 7, a palavra de Deus fala assim, Lucas 7, (36), 7:36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se esse fora profeta, bem saberia e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. A vantagem de quando nós abandonamos a carne e nos tornamos espirituais é isso, porque o Espírito de Deus mostra o que as pessoas estão falando de você. Aqui um homem que convida Jesus para sua casa. Jesus tinha curado ele de uma lepra, Simão o leproso. Não faz tudo aquilo que tinha que fazer, lavar os pés, que era um ritual que eles faziam, os judeus. Convida Jesus e deixa Jesus lá no canto. Aparece uma pecadora, chorando e agradecida por aquilo que o Senhor Jesus já tinha feito na vida dela. E mesmo sabendo que era pecadora, que as pessoas poderiam olhar com ela e julgá-la, porque é assim que o povo carnal faz, ela entra dentro daquela casa sem se importar, porque ela queria apenas agradecer aquilo que Jesus tinha feito, e sendo verdadeira, chorando, demonstrando o amor que ela tinha por aquela atitude de Jesus, e que nós devemos ter também, porque nós um dia estávamos no mundo escravo, e o Senhor Jesus nos trouxe para perto, nos alimentou com maná, nos deu da água da vida, com a verdade que é a palavra de Deus, e começou a caminhar conosco todos os dias, porque é assim que Ele faz com o povo crente. Nós carregamos o Espírito de Deus dentro do nosso coração, agora fazemos parte dele e Ele faz parte de nós. E quando Simão vai cogitar essa mulher, o Senhor Jesus fala assim: Simão, uma coisa tenho de dizer. Respondeu: diz, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: supõe que aquele que mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem.
Voltando-se para a mulher, disse: vê esta mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés, esta porém regou os meus pés com lágrimas, os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculos, ela entrando desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo que perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Esse é o verdadeiro sentido da gente andar com o Espírito de Deus e deixar Ele falar e guiar os nossos caminhos. Essa mulher fez isso. Ela foi agradecida de verdade, ela fez algo grandioso, porque ela amou muito o Senhor Jesus. E quando nós amamos de verdade o Senhor Jesus, de tudo aquilo que Ele fez e continua fazendo, porque se nós recebemos o Espírito de Deus hoje para caminharmos e aprendermos a sermos espirituais, foi por causa daquilo que Ele fez nessa caminhada durante 3 anos e meio. Se nós aprendemos a ter sabedoria e discernir o bem do mal através da palavra de Deus, foi porque o Senhor Jesus levou os nossos pecados e agora nós conseguimos enxergar, assim como Paulo, assim como Ananias, assim como Pedro, João, Tiago, André e todos esses grandes homens que andaram com o Senhor. Assim como essa mulher que fez essa grandiosidade, porque amou de verdade o Senhor Jesus, porque amou a palavra. E quando nós amamos a palavra, nós fazemos o que nós estamos fazendo aqui hoje: ouvir e pregar o Evangelho, aprender que nós, andando sozinho, não conseguimos chegar a direção nenhuma, mas andando com Deus, nós conseguimos chegar à eternidade, em nome de Jesus, amém? Por isso eu agradeço essa oportunidade, que essa palavra ia ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos transformando, de fé em fé, de glória em glória. Amém? Quem precisa de oração? Então vamos colocar de pé. Vamos estar apresentando a vida dos irmãos que não puderam vir nessa noite, que o Senhor venha alcançá-los, amém? Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nós unimos a nossa fé e apresentamos os irmãos, ó Pai, que não puderam vir, que o Senhor venha de encontro à vida de cada um deles nesta noite, que o Senhor venha quebrar as barreiras, os impedimentos, lançando por terra, Senhor, tudo que não provém do Senhor, mas que as bênçãos sem medidas do Senhor venham alcançá-los. E apresentamos também cada pedido de oração, que o Senhor venha de encontro à vida de cada pessoa, Pai, porque o Senhor conhece o deitar, o levantar. O Senhor é um Deus onisciente, onipresente e onipotente, que nesta noite também o Senhor possa alcançá-los, trazendo cura, trazendo libertação, transformação, suprindo as necessidades de cada um deles. Papai querido, e nesta noite também apresentamos a semana que se inicia, apresentamos, ó Pai, os nossos locais de trabalho. Desde já, ó Pai, o Senhor vem enviar o teu exército de anjos, quebrando as barreiras, os impedimentos, lançando por terra toda a palavra de maldição, tudo que não provém do Senhor, mas que o Senhor venha nos capacitar, e tudo que fizermos, ó Pai, venha ser por excelência, que o seu nome venha ser glorificado através das nossas vidas. Papai querido, que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das suas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário e fraudulento. Senhor Jesus, nós apresentamos também todos os pais da nossa igreja, que o Senhor venha abençoá-los neste dia, que o Senhor venha continuar dando sabedoria, discernimento, que o Senhor continue direcionando a vida de cada um dos pais. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém, glória a Deus.